Olá, pessoal. Boa noite. Para quem está aqui ao vivo, sejam bem-vindos. Eu vou chamar agora a Isabela para entrar aqui conosco. Deixa só eu dar um oi aqui para ela. Aqui, vamos chamar a Isa. Joia. A Isa está entrando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ah, chegou! Cheguei! E aí, Isa? Então, menina, quanto tempo! Conseguimos, hein? Conseguimos, enfim, né, fazer É, esta live. é isso. Mas é assim, né? Tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Se apresenta para o pessoal, diz aí da nossa relação. Então, gente, eu sou a Isabela Jamar, eu sou advogada aqui em Brasília, que é de onde eu conheço a Morena, né? Quando nós trabalhamos na UDF, e ela sabiamente largou este lugar e foi morar aí nesta maravilha, neste paraíso chamado Foz do Iguaçu. Abandonamos o A gente trânsito, trabalhava né, Isabel? quando ela não aguentava o trânsito, realmente, e piorou, viu? Depois que você foi embora, piorou muito. É. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Morena Silveira, sou amiga da Isabela e eu sou advogada aqui em Foz do Iguaçu, especialista em direito das famílias. E a Isabela é uma amiga de longa data, né, Isa? Já estamos indo aí para uns 15 anos de amizade. E é muito bom Exatamente. que a gente possa conversar essa noite sobre esses assuntos aí que tá mexendo com o pessoal, né? Exatamente, gente. Hoje nós vamos falar sobre. Assim, a gente tá. Eu queria, né, apresentar o meu projeto. O meu projeto é o Acadêmicos em Ação, embora nós estejamos falando aqui do Insta do Integrare, que é um projeto onde eu entrevisto os meus amigos sobre determinados assuntos específicos de suas pesquisas. E eu pensei na Morena, porque a Morena é uma ativista aí dos direitos das famílias, né? Integrante do IBDFAM e é advogada especialista em direitos das famílias. Eu sou advogada criminalista, mas também trabalhei muito tempo com direito de família no NPJ, né? Que foi de onde nós nos conhecemos. E aí eu pensei nessa live, falei, gente, vamos falar um pouco sobre casamentos e divórcios em tempos de pandemia. E tudo surgiu porque a Morena fez um negócio bem interessante que eu não vi ninguém fazer, que foi sobre aquele negócio que você fez sobre convivência, né? Uma cartilha de Dicas de convivência. convivência, né? Exatamente. É. Aquilo ali foi uma grande sacada, né? Você, né? E aí eu falei assim, aí vendo o noticiário, as coisas que aconteceram, eu falei, eu não vi também, assim, eu particularmente não vi ninguém abordar esses dois temas na mesma live, né? Sobre casamento e divórcios em tempos de pandemia. Mas aí eu vim acompanhando o noticiário sobre as mudanças. Então, assim, a gente queria esclarecer, tá, gente, que aqui a gente não vai entrar nos aspectos, como é que fala? A gente não vai dar aula sobre divórcio, nem dar aula sobre casamento. Nós vamos falar sobre os aspectos, como os casamentos e os divórcios, né? Como a pandemia afetou os casamentos e os divórcios, né? Como os relacionamentos, esses relacionamentos foram afetados, né? Pela pandemia, Isso. né? Ou seja, o casamento foi afetado ao passo de virar um divórcio e alguns relacionamentos que iriam se transformar em casamento tiveram que ser postergados, ou os que não quiseram ser postergados, como é que eles tiveram, quais foram as alternativas que foram encontradas, né, para esses relacionamentos que eram namoros ou noivados se concretizarem e virarem aí, né, o casamento. Esse é o nosso debate, tá? Então a gente não vai aqui hoje dar aula de nada. Se vocês vieram atrás de aula, de artigo de Código Civil, vocês estão no lugar errado. É um bate-papo, A gente né, vai Isa? a gente vai mais tratar da questão emocional, psicológica. Claro, gente, que não é também, a gente não é psicólogo nem nada. A gente vai falar mais do que foi
como é que fala? De como a pandemia realmente afetou essas promessas de relacionamentos, de concretização de sonhos, e de que realmente, de como o casamento, né, de como um sonho que foi constituído lá atrás, infelizmente foi desfeito em função de ter sido abalado pela convivência, né, Isso, do casamento. exatamente. Então, Morena, eu queria perguntar para você aí, como, né, especialista em direito de família, você teve muita procura no seu escritório com relação ao número de divórcios? Ou você viu se aumentou, se diminuiu, ou ficou na mesma com relação Tá. a essa questão do número de divórcios? Uhum. Isabela, a gente pode falar que, de modo geral, os colegas, inclusive, estão comentando que a incidência de divórcios ela aumentou, sim. Especificamente no meu escritório, as consultas que eu tenho feito, não posso dizer para você que aumentou dentro do meu escritório, continua, digamos assim, no mesmo percentual, mas as pessoas têm procurado muito mais informações. Então, por exemplo, eu fiz algumas consultas no sentido de que as pessoas conhecessem o procedimento do divórcio, quais os direitos que essa pessoa teria num caso de divórcio. Teve muita consulta a respeito da questão do regime de bens. Então, pessoas que são conviventes em união estável, porque existe aquela ilusão de que, eu vou pegar minha escova de dente, vou para a casa da pessoa, eu tenho uma união informal que não vai me comprometer em nada. Né? Que é uma doce ilusão, né? Que é o que a gente fala. Você tem que escolher o regime, independente de ser casamento ou união Independente estável. ou não. Né? A pessoa precisa escolher o regime, ter consciência desses regimes, optar por aquele que faz mais sentido para o casal. Então, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que as pessoas estão procurando mais informações, né? Que essa rotina, ela alterou. Agora, algumas pessoas, Isa, procuraram sim, dizendo que o ambiente dentro de casa está tumultuado. Pode ser que esse casamento ele vá chegar assim a terminar, né? Mas assim, eu escutei muito essa fala, vou esperar as coisas acalmarem. A gente não está num bom momento, e de fato nós não estamos num momento nada, né? Nada confortável para tomar qualquer decisão. Não. E como a gente sempre puxa muito para conciliação, para mediação, né, Isa? Eu sempre falo, será que não é o estresse do momento? Será que não esse ambiente, né, incerto que a gente está, que está gerando esses conflitos? Será que quando as coisas acalmarem, será que realmente o divórcio é o melhor caminho? Né? A gente precisa passar essa reflexão para a pessoa, né? Que está tomando uma Sim, decisão de vida, né? sim. Até porque o bom advogado, ele tem que primeiro aconselhar, né? E tem que, como fala, mostrar realmente as consequências do ato, né? Não que a É, pessoa não possa se casar depois. Até porque agora o divórcio é direto, né? Não tem mais aquele negócio de você separar para depois converter em separação e divórcio, igual há um tempo atrás, né? e Quando não eu tem iniciei aquela na história, advocacia. e também não tem aquela história de não te dou o divórcio, né? Quando Não, não quer continuar casado, não tem essa de ter o não tem mais consentimento do isso, outro, né? né? Graças a Deus, né? Mas, assim, de qualquer forma, é um rompimento e tem toda uma questão emocional, psicológica que vai envolver e vai perdurar para depois do final da relação. Tem Vai, várias coisas que acontecem, né? vai. Então, o bom advogado vai primeiro aconselhar, vai falar, olha, é melhor você refletir, né? O senhor, a senhora, enfim, a não ser que o casal esteja realmente de comum acordo e já tenha refletido sobre a vontade realmente de se divorciar, aí realmente o advogado não tem o que fazer. Mas É, quando está no ímpeto daquele turbilhão de emoções, que geralmente o divórcio, né, a gente sabe que vem acompanhado disso, né? uhum. O bom advogado primeiro vai aconselhar as pessoas a refletirem se realmente ele quer, né? Primeiro refletir se realmente é esse caminho que a pessoa quer trilhar. É, É interessante, né? Isabela, sabe que eu conversei com uma amiga esses dias que é psicóloga. Nós fazemos muitos trabalhos juntas, né? Sempre com essa pegada de interdisciplinaridade, do casal procurar e a gente fazer o encaminhamento para o psicólogo, enfim. E é uma parceira muito querida de trabalho e ela me disse que no consultório dela,
apareceram situações inversas. Poucas, mas apareceram. De casais que estavam em crise e que a pandemia juntou, digamos assim. A pandemia reconectou esse casal. Porque às vezes era um casal que não tinha oportunidade de passar tanto tempo juntos, né? Aí um reclamava da omissão do outro, da ausência do outro, e esse casal teve oportunidade de conviver. E a convivência fez bem. Então, Nossa, isso, né, que é muito bom. interessante. Porque eu acho assim, acima Sim, de tudo, você precisa ser feliz. A gente nasceu sim, para ser feliz. Então, se o seu casamento, se aquela pessoa que você escolheu para constituir uma união, que seja uma união estável, um casamento, se aquela pessoa, você tem condições de viver bem com aquela pessoa, de ser feliz, de fazer a pessoa feliz, né? A gente sabe que relacionamentos têm crise. Não tem sim, como, né? Todo relacionamento ele é cercado por crises. Mas se você, num dado momento, escolheu aquela pessoa para viver, quem sabe a gente olha para essa pessoa de outra maneira, né? Quem sabe esse momento de pandemia não serve realmente para aproximar as pessoas. Agora, tem o inverso, né? Tem o inverso que é sim, todo mundo dentro de casa, né? Onde as tarefas sim. nem sempre podem ser compartilhadas de maneira igualitária. Aí começam os estresses, né? Começam as divergências. Se o casal tem filhos, que é uma logística a mais, né, para administrar, é bem isso. Mas eu gostaria de fazer esse registro, né? Acabei de lembrar que essa minha amiga muito querida mencionou que apareceram no consultório delas casais que estavam para se divorciar e que se reconectaram E na que pandemia. acabaram se reconectando, né? Essa situação da pandemia, ela tem levado a inúmeras, como é que fala, reflexões em todos os aspectos, né? Uhum. Em aspectos, como é que fala, relacionais, aspectos financeiros, aspectos sociais, né? Psicológicos, enfim, nos tem até religiosos, né? Espirituais, enfim, ela tem nos levado a refletir sobre diversas questões, né? É. E eu pensei justamente nessa questão do casamento, porque realmente eu vi algumas. Essa questão que você colocou, né, dos relacionamentos, exatamente por isso. Como é que os casais estão lidando justamente com essas questões das divisões de tarefas, né? Eu tenho amigas que me relataram que estava sendo difícil, porque às vezes o marido nunca lidou com essa questão de fazer tarefas domésticas, né? É. Nunca lidou com esse negócio de administrar os filhos, né? Sempre foi uma coisa que ficou para as esposas, e aí todo mundo dentro de casa, e aí não tem empregada. Agora, como já deu uma relaxada, né? Muita gente já voltou a ter Indevidamente, né? as suas funcionárias indevidamente, né? Mas, assim, no início, eu tive alguns relatos de geral, com tensão justamente com relação a isso, né? E eu vi muitas mulheres, e li muitas coisas sobre isso, das mulheres estarem se sentindo sobrecarregadas, É, é, porque ficou tudo para as, né? Muitas em home office, não sei se isso. foi o seu caso, né? Foi. Filho em homeschooling, Está sendo. né? Com o Filho em marido trabalhando. homeschooling, É, com o marido em home office, e aí o marido muitas vezes não tinha essa capacidade, né? Não é ligado às tarefas domésticas, graças a Deus não é o meu caso. Assim, eu não aqui estou em home também não. office porque assim, eu já não estava trabalhando, né? Eu já, não, enfim, não estava nem dando aula, e a advocacia, para mim, sempre foi minha segunda opção. O Luiz também não estava trabalhando, então nenhum de nós estava em home office. A Estete tinha ido para a escola pública, agora que vai começar o homeschooling, mas não vai ser aquela coisa igual a escola particular, né? Mas para todos os efeitos, ela ainda é ensino jardim, né? Ensino infantil, educação infantil, então não vou ter maiores problemas. Uhum. Mas teve muita gente que estava reclamando disso, né? Essa convivência nessa distribuição das tarefas domésticas e da distribuição das tarefas com os filhos. Eu acho que foi talvez por isso que muitas ocorrências de pensamentos de divórcio ou de vontade, né, mesmo, até mesmo de enfrentar, né, de querer realmente o fim do relacionamento, por uma questão de não saber administrar o próprio casamento. É.
Você sabe, Isa, que aquela cartilha, né, que eu fiz com a Catarine, que é psicóloga, nós fizemos aquela cartilha muito no início da pandemia, ali em março, né? Aqui nós tivemos lockdown um mês. Nós tivemos um mês de lockdown a partir do dia 16 de março, aproximadamente. Então, com 5 dias de pandemia, as pessoas já começaram a trazer essas queixas, tanto para o consultório dela quanto para o meu escritório. E aí nós falamos, não, vamos fazer alguma coisa, né? A gente precisa fornecer alguns instrumentos, algum material de reflexão para as pessoas poderem parar para pensar, né? E aí, fazendo um parênteses, para quem não conhece a Integrare é... eu ia falar para você apresentar a sua empresa, né? A Integrare eu chamo de escola de família. Ela é uma escola que fala sobre de famílias. De família. Isso, de famílias. É uma escola que fala sobre o direito das famílias com uma linguagem acessível, através da interdisciplinaridade. Né? Eu criei essa consciência muito cedo de que o direito ele não consegue sozinho resolver as demandas de família. Então, até quando eu me mudei para Foz, eu falei, poxa, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso colocar no papel isso que eu penso, né? Eu preciso me movimentar nesse sentido. E aí eu fundei a Integrare. Então, a Integrare está no mercado aí há mais de 5 anos. E a gente promove cursos, palestras, workshops, tudo com o objetivo de trazer o direito das famílias com essa visão interdisciplinar numa linguagem muito acessível para as pessoas. Tanto para os acadêmicos de direito, acadêmicos de psicologia, profissionais das duas áreas. Enfim, a gente tem um público bem diversificado. Isso é muito legal. Bem diversificado. Que atende à sua proposta interdisciplinar, né? Exato. Aliás, a sua proposta interdisciplinar atende esse público que é interdisciplinar. Exato. E aí, quando começou a pandemia, a gente resolveu fazer essa cartilha, né? Porque as pessoas estavam reclamando muito dessa questão da ausência da divisão do trabalho doméstico, né? Agora, o que a gente percebeu? Até fizeram uma reportagem com a cartilha aqui em Foz, foi muito legal, a gente recebeu um feedback muito positivo. Nós percebemos também que, por outro lado, a gente sabe, gente, que culturalmente a maioria das mulheres fica responsável pelos trabalhos domésticos, né? O homem ajuda, né? Mas a responsabilidade... a gente já tem que quebrar esse negócio de que homem ajuda. Homem não ajuda, homem faz a parte dele. Isso. Então, essa cultura de, vou ajudar, é uma cultura que precisa, de fato, ser quebrada. E com a pandemia, com todo mundo dentro de casa, foi uma grande oportunidade dos homens conseguirem visualizar o que é um trabalho doméstico. Porque, Isa, o que eu percebi é que, às vezes, não é porque a pessoa não tem noção de que a mulher está sobrecarregada, é porque aquele marido, aquele companheiro, ele não vivencia essas atividades domésticas, né? Ele não está ali no dia a dia para acompanhar a rotina de uma casa, né? Então, por exemplo, quem tem filho pequeno, as mães, o sonho de toda mãe é tirar pelo menos um período do dia para acompanhar aquela criança, né? Para ver o que está comendo, acompanhar as tarefas, etc. Muitas mães trabalham meio período, outras mães nem meio período têm essa possibilidade de ficar com os filhos, enfim. Mas o que eu percebi é que muitos homens não tinham noção do que é um trabalho doméstico. Por quê? Porque já vem de uma tradição, né, quando morava com a mãe, de nunca ter se interessado. Isso, né? Isso. E aí hoje... Da mãe, da avó, enfim, de milênios, né, amiga? A gente sabe como é que é, né? E nós hoje que somos mães de menino, eu no caso, né, a gente precisa mudar essa realidade. Engraçado, a maioria das minhas amigas são mães de meninos. Eu não tive esse privilégio, eu queria ter tido, né? Eu queria ter sido mãe de menino. Mas não reclamo, claro, gente, não entendo. Amo minha filha, entendeu? E claro que eu quero que ela seja, né, militante, feminista e tal, mas assim, eu acho que realmente hoje vocês que têm filhos têm a obrigação, né, de quebrar esse negócio, esse paradigma machista que a gente vive nele. Com certeza, é uma oportunidade tanta, eu falo, é um presente, né, que a gente assim, já tem essa...
assim, o que eu percebi foi muito, assim, o que eu percebi, assim, nas redes e em algumas lives que eu assisti, foi justamente sobre isso, né? Que muitas mulheres que reclamaram e muitas causas desse desgaste do relacionamento foi justamente pelas coisas pelo mínimo. Tarefas É, domésticas. exatamente. Porque tá todo mundo dentro de casa. É o que vai pegar, né? É o que vai fazer a diferença na rotina daquele casal. Então, eu acho que cada um conduziu de uma maneira. Uns realmente vão conduzir, como eu estava falando anteriormente, né? O divórcio ele não acontece da noite para o dia. Então, às vezes vem uma pandemia para acelerar o processo do divórcio, ou às vezes vem uma pandemia para reconectar as pessoas. O que importa é a gente estar bem, a gente estar feliz, é a gente fazer outra pessoa feliz, nós estarmos felizes com aquela pessoa. Então, se é para permanecer casado, que seja de verdade. Se é para se divorciar, que seja uma decisão muito bem pensada e equilibrada, para que você não se arrependa depois. Aí eu quero pegar esse gancho, Isa. A semana passada nós tivemos uma live aqui promovida pelo IBDFAM e pela Comissão de Direito de Família e Sucessões de Foz. E uma dessas, foram 3 lives, foi muito bacana. E uma dessas lives foi com o professor Rafael Calmon, que é juiz no Rio de Janeiro, e a professora Glícia Brasil, que é psicóloga também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o professor Rafael, ele desenvolveu um estudo, né, ele pesquisou bastante, ele trouxe alguns autores, o Paul Borman, eu anotei o nome da outra, a Elizabeth Kubler-Ross. O que eles falam? Para nós, do direito, né, cultura geral, né, não para nós, todo mundo, botando todo mundo no bolo, mas o direito enxerga o divórcio como um ato, né? Chegou na mesa do advogado, chegou na mesa do juiz, aquilo ali é a materialização do divórcio. Só que o que a gente tem que pensar? O divórcio ele começa a acontecer muito antes dentro da cabeça da pessoa, né? Então o divórcio ele é fásico e a gente só vai entender isso se a gente casar a interdisciplinariedade, né? Trazer a psicologia para dentro do direito para a gente entender melhor esse fenômeno. Então, o divórcio ele tem primeiro aquela fase emocional em que a pessoa sozinha ela começa a vislumbrar a possibilidade de estar separada do seu companheiro ou da sua companheira, né? É o que a gente fala, o amor acabou, o amor já não está ali, ou está, mas está muito comprometido, né? Depois dessa fase emocional, vem a fase social, em que a pessoa começa a ser vista sozinha, né? Nos lugares que o casal frequentava. Aí tem a fase do divórcio financeiro, quer dizer, essa parte que resolveu não mais continuar casada, ela não vai mais investir financeiramente naquele relacionamento. Depois vem o divórcio psicológico, que a pessoa fala, poxa, realmente não vou ficar casada mais. Ela aceita, né? Porque entre você pensar em se divorciar e você aceitar que você vai se divorciar, tem um percurso bem grande, né? Muito grande. Muito. E aí tem a fase do divórcio legal, que é quando chega, de fato, para o juiz homologar ou para o cartório. E aí tem o divórcio parental também, né? Que é o divórcio que acontece na cabeça dos filhos. Que o filho ele vai parar de enxergar um para enxergar dois. Né? Ele vai parar de enxergar o casal para enxergar o pai e a mãe como seres individuais. Então, se a gente que para mim, eu acho que é a parte mais complicada. Completamente. Então, se a gente pensar que o divórcio tem todas essas fases, a consolidação desse divórcio, né, o divórcio legal, ele pode demorar muito para acontecer. Então, a pandemia, ela pode atrasar ou ela pode acelerar esse processo, né? Não, ainda mais agora, né, com essa tudo virtual, enfim, eu não sei nem como é que os tribunais estão recebendo. O protocolo deve ser normal, porque agora é tudo PJE, né? Enfim, você dá a entrada e agora é esperar, né? O juiz despachar e marcar audiência. Aqui no Paraná, a gente tem o Projude, né, na Justiça Comum, Fórum Estadual, que tem funcionado. É claro que a falta do atendimento presencial, ela realmente impacta, né? Então, por exemplo, eu tenho divórcios finalizados que não foi expedido termo de guarda, porque o cartório está fechado, não tem como entregar o termo de guarda para as partes. Né? O mandado de averbação até faz de maneira virtual, mas como o termo de guarda tem que assinar, né, não tem como fazer essa entrega.
Então, assim, os processos estão andando na medida do possível, né? Do possível, né? Uhum. É. Essa é a parte complicada, né? Mas nesse caso, foram pessoas que resolveram se divorciar agora na pandemia ou pessoas que já vinham com o processo de divórcio em andamento? Não, processos em andamento. Já vinha em Processos andamento. iniciados agora na pandemia ainda estão tramitando. Mesmo homologação. Hum, Porque entendi, o que a gente percebia é que antes a velocidade do trâmite era aquele trâmite normal, né? Hoje em entendi. dia, cada fase do processo ela está demorando mais, ela está esgotando todos os prazos, digamos assim. Tem Entendi. demorado um pouquinho mais. A gente começou pela parte assim triste, né, da história, que é o divórcio, mas agora a gente vai falar da parte feliz, que é o casamento. Mas embora sem seja uma ser parte feliz. feliz, né? Embora seja uma parte feliz, a gente viu que o casamento em tempos de pandemia ele teve que ter uma readaptação, né? O que a gente constatou com relação a essa readaptação, né? Até aqui o título da matéria, né? Casamento em tempos de pandemia, as realidades distintas para se casar no civil, né? O que você viu aí, Morena? Por aí pelo Paraná, o que você, ou alguma coisa que você pesquisou sobre, né? A gente pode discutir aqui, ó, eu achei umas coisas bem interessantes, né? O que você conseguiu descobrir sobre a nova realidade dos casamentos em tempos de pandemia? Tá. Essa parte burocrática eu vou deixar para você, eu vou te contar a Tá. experiência. Duas experiências que eu tive a oportunidade de participar, fazendo consultoria de regime de bens. Que eram pessoas que iam se casar o ano que vem. Ou ano que vem, ou no final do ano, enfim. E aí o que acontece? Veio o lockdown aqui na cidade. Então, cada um dentro das suas casas, né? Vamos principalmente proteger as pessoas que se chamavam de grupo de risco, que vamos combinar, tá todo mundo no grupo de risco. Né? Aqui no Brasil não fez muito essa distinção, né? Enfim, não. mas a gente sabe o que o Brasil é tão atípico que pessoas que poderiam morrer não morreram e pessoas que tinham tudo para não ter nada tiveram, por exemplo, uma amiga minha que teve o marido que podia ter morrido, reagiu super bem e ela que não teve risco, não corria risco nenhum, ficou com 50% do pulmão comprometido. Pois é. Então, aqui no Brasil realmente está muito diferente do que foi no resto do mundo, né? E aí o que acontece? Nessa de, vamos preservar os idosos, enfim, é até um casal de amigos, eles iam se casar o ano que vem. Aí o que eles falaram? Pô, nós vamos ficar agora esse período de pandemia todo separado? Porque o que acontece? Ambos moravam com os pais idosos. Aí eles falaram, não, mas porque se eu for na tua casa, eu posso trazer o vírus e vice-versa, enfim, não, vamos acabar com isso. Alugaram um apartamento, foram viver em união estável, e aí eles fizeram um contrato particular entre eles, de acordo com os regimes que de acordo com essa consulta que eles fizeram, né, para regime de bens. E aí eles constituíram a união estável deles, né? Estão esperando um tempinho para regularizar, eles não estão confiantes de irem no cartório fazer a escritura. Mas eles aceleraram o processo de viver em união estável. De convivência, né? De convivência, exatamente. Então, Isa, o que acontece? Gente, meu filho trouxe o telefone para eu atender no meio da live. Então, o que acontece? Gente, é vida real, né? Sim, inclusive eu falava com uma amiga minha ontem, que é professora, e ela falou assim, Isabela, a gente vai ter que se adaptar, por exemplo, a gente está fazendo uma audiência e o filho entrar, mãe. Eu fiz uma audiência ontem, uma mediação que foi assim, o filho do casal estava ali no meio. Foi bem assim. Mas o que Jamília, deixa eu só falar com ela. Jamília, eu vou participar do webinário da UDF, viu? Lá em julho, viu? Sobre injúria racial e crime de racismo. Ai, que saudade. Vida real. Que saudade da UDF, meu Deus. Daquela UDF do nosso tempo, né, amiga?
Era boa mesmo. Muito boa, nossa, muito legal. Então, o que que acontece? Esse casal acelerou o processo de casamento, né? E teve um outro que já não eram pessoas tão próximas, mas que quiseram também fazer essa consulta a respeito do regime de bens, que também me contaram que estavam procurando um apartamento para morarem juntos, tendo em vista que os pais eram idosos, que eles não queriam, né, colocar os pais em risco, mas também não queriam passar a pandemia separados. Separado. Entendi. Agora, o que eu vi aqui... Isso, ia te perguntar, o que você viu aí? O que eu vi aqui foram realidades distintas, né, que estão justamente nesse sentido, né? Teve casais que cancelaram o casamento, né? Assim, longe de discutir a questão contratual, se a pessoa tem direito a rescindir contrato, porque isso aí está no direito do consumidor. Não é esse, né? Viu, gente? Não é esse nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é discutir as questões sociais, né, comportamentais, né, e a ausência das cerimônias. Por quê? Porque todo mundo que casou sabe qual é a energia, o tempo, a logística, como é que fala? O desgaste emocional, psicológico, financeiro, todo o investimento que você faz para casar, né? Então, assim, é a concretização de um sonho, independente do que a pessoa ache de casamento, enfim, né? Tem várias discussões sobre casamento. Inclusive, eu estava até lembrando aqui de um trabalho que eu fiz, de uma feminista que eu estudei, uma matéria que eu fiz da professora a Carol Peitman, que ela fala uma coisa super interessante sobre o casamento. Ela falou que o casamento é o único contrato que tem cláusulas gerais que você não assina. Que as cláusulas estão lá no Código Civil. Porque todo contrato, qualquer contrato que você faz, você assina. Tá lá as cláusulas, né, especificadas. E o casamento não. Desculpa te né? interromper. As cláusulas estão lá no... Você já viu o susto que os acadêmicos de direito levam quando a gente fala o casamento é um contrato? Já teve essa experiência? Em sala de aula? A gente fala casamento não, assim, é um contrato, porque... eles quase caem atrás. Assim, eu tô falando já da minha experiência, que como eu não dou aula de processo civil, né, de direito civil, mas eu tô falando da minha experiência quando aluna. Realmente eu levei esse susto. Mas eu tô falando assim, quando a Carol Peitman falou isso, quando eu li isso no livro, que ela falou assim, gente, o casamento é o único contrato que você não assina, mas que tem todas as cláusulas disciplinadas no Código Civil. São cláusulas gerais às quais todo mundo se submete a partir do momento que você dá entrada no processo de casamento. E eu falei, cara, é verdade, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Né? Eu não tinha parado, assim, olha, quantos anos eu já tinha de advocacia e tal, e eu não tinha parado para pensar. Falei, realmente, as cláusulas estão lá no Código Civil, eu realmente não assinei nenhum contrato, eu só fui lá, dei entrada, casei, assinei lá, né? Quando eu, né, todo mundo casa no civil, assina lá. Mas eu não assinei um contrato igual quando você assina um contrato de compra e venda, ou qualquer outro contrato que você assine, né? Aliás, e aí a gente... pode falar. Vou só dar um furo aqui, eu acompanhei o início do seu contrato, né? Eu lembro bem. Então, menina, esse contrato já fez 8 anos, né? Agora em abril. Sim, que é o tempo que eu vim pra cá. E eu falei assim pro Luiz, se a gente conseguir ficar casado até essa pandemia, a gente vai ficar casado o resto da vida. Com certeza. Quem passar por pandemia é a prova de fogo. Lá em 2040 a gente vai olhar, nossa, há 20 anos atrás a gente estava daquele jeito. Clausurado na pandemia. Então, aí o que é interessante nessa questão, né? Toda essa logística que envolve o casamento. Então, a primeira coisa que a gente pensa é sobre essas pessoas que tiveram que, o quê? Primeiro, ou adiar, ou cancelar, ou remarcar, né? Então, como diz, o impacto, né? Disso nessas famílias, nessas futuras famílias, né? E aí, o que aconteceu? O que a gente viu? Para quem não quis adiar, imagina, você ir se casar no cartório, onde só poderia estar a presença dos noivos e de 2 testemunhas e do juiz de paz, todos usando máscara. Que situação. Qualquer familiar não poderia entrar no cartório
e deveria estar do lado de fora. Uhum. Então, essa foi a primeira constatação que eu tive. Né? Inclusive, está aqui na reportagem, né, que a Tayane e o Marcelo, eles tinham o casamento marcado para 31 de março, então eles resolveram se casar. Né? Ela ligou, isso foi no Rio de Janeiro, ela ligou para o cartório para remarcar a data e conseguiu remarcar para 6 de maio. E aí, o que acontece? Não podia levar parente, familiar, mais ninguém. Só poderia entrar um casal de testemunha e os noivos, além do juiz e da escrivã. Todos usaram máscara. Meus pais e os pais do noivo ficaram ao lado de fora e não puderam assistir à cerimônia, também usando máscara. Olha, imagina as fotos. Bem diferente do que provavelmente eles planejaram, né? Eu vou fazer completamente diferente. Eu vou fazer uma delação aqui, ó. Tem duas aqui que entraram, que eu sei que adiantaram os casamentos. Uma, as uniões estáveis no caso. Uma falou aqui expressamente, adiantei. A outra acabou de entrar, falou um oi aqui pra gente, mas também precisou adiantar a vida. Teve um caso que eu vi aqui que o cartório que desmarcou. Teve. Aqui em Foz aconteceu. Então, e aí depois ele pegou e ligou remarcando. Só que aí o que acontece? Ele impôs as condições sanitárias e os pais do noivo e da noiva não podiam, né, cumprir as condições. Uhum. Então, eles resolveram, né, adiar, reagendar, em função de quê? De que ficava impossível, na data que o cartório colocou para o casamento, de cumprir as condições sanitárias. Uhum. Teve um aqui também, que eu achei muito... Teve uns casos também, né, que as pessoas estavam reclamando do atraso nos processos. Por quê? Porque em função da resolução do CNJ, os processos ficaram parados no Ministério Público. Porque o Ministério Público falou o seguinte, olha, não é coisa urgente, então a gente não vai dar prioridade, e aí estava demorando para despachar, né? Porque todo mundo sabe que quando a gente dá entrada na papelada, né, o Ministério Público vai lá dar o parecer, né? Para poder, né? E para habilitar, né, a pessoa para o casamento. E aí, uma outra coisa que eu me certifiquei aqui é que os processos estavam paralisados no MP por não serem considerados urgentes. E aí, em função disso, o que o CNJ fez, né, por bem? Prorrogar as habilitações, porque a gente tem até 90 dias, né? Depois que sai a certidão de habilitação, você tem 90 dias para estar casando. Se você não casar nesse prazo de 90 dias, você perde a habilitação e você vai ter que estar entrado em outro processo de habilitação. Exato. Então, o CNJ agora, ele fez o quê? Está prorrogando para mais 90 dias, em função de quê? Em função de que a gente realmente não sabe quando é que vai se normalizar a pandemia para você poder reunir aí, né, pessoas. Mas eu falo, até o imposto de renda adiar o prazo, imagina o resto, vão adiar certidões, vão adiar, né? Sim, e outra coisa. Para aquelas pessoas, pelo menos na minha opinião, para aquelas pessoas que sonham em reunir aí de 150 pessoas para mais, essas pessoas não vão poder se casar esse ano. Para mim, elas só vão se casar para julho do ano que vem. É isso que eu ia falar. Que é o que muita gente fez, né? Cancelou mesmo e jogou para o ano que vem. Porque quem tem os sonhos de se casar com toda a pompa e todo o glamour, inclusive eu li até uma reportagem aqui, que um dos mercados mais rentáveis do Brasil é o mercado de casamento, sofreu um baque em função da pandemia, né? Que é mercado de flor, de doce, de bolo, enfim, tudo que envolve, né? Cerimonial, músicos, DJs, enfim, todo mundo que casou sabe quanto que custa. O meu casamento foi um casamento bem, bem simples, assim, mas eu tive amigas que gastou mais de 100 mil reais em casamento. Enfim, a gente sabe que é um mercado que movimenta muita grana. Então, todo mundo que... Eu tô rindo de um comentário aqui. Eu caso na Argentina que não tem corona. Que não tem corona.
A pessoa vai ter... O problema não é esse, amigo. O problema é que tu vai levar todo mundo para a Argentina. Se bem que tem uns pacotes aí que a galera faz. Inclusive, eu ia fazer um pacote para renovação de votos. Eu já desisti. Não, eu acho que até 2022 não vai estar essa pandemia. Ainda vai não, estar e eles não querem a gente lá, não, tá? Tá fechada a fronteira, você não passa. Pois é, minha irmã, não tem jeito. Eu acho que a Não. pessoa vai ter que adiar lá para quem quer casar com todas as honras que a pessoa tem direito. Eu acho que só para depois de julho do ano que vem, tá? Para reunir aí. Que, inclusive, a manchete de uma das reportagens que eu li foi isso. Que uma festa de casamento foi um grande disseminador de coronavírus, né? Uma festa que teve em Itacaré, né? Foi. Tá sabendo desse babado, né? Numa socialite, que Mas foi a grande disseminadora. Agora, sabe o que eu acho o pior, Isa? Porque, assim, lá no começo, né, quando houve essa festa, a coisa ainda estava assim, meio nebulosa, se ia chegar no Brasil, quando é que ia chegar, etc. Mas olha só, tem gente fazendo festa hoje. Sim. Gente, Sim. né? Então, assim, e nem é de casamento, né? É uma confraternização, enfim. Então, assim, a gente tem vê... gente no Rio fazendo festa e quebrando a perna da médica, mas enfim, é só questão... Então, assim, né, a gente está falando de casamentos, de divórcio, etc. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um parêntese para dizer, gente, esse momento que a gente está vivendo é muito sério, né? Não dá para a gente achar que... E, assim, olha o que nós estamos falando. A gente está falando de casamentos que foram adiados, o baque que isso vai dar... no mercado econômico mesmo, dos casamentos, o impacto que vai dar na vida das pessoas. Sim, então, das pessoas. Né, isso tudo que está acontecendo é muito grave, né? E essas medidas, elas estão sendo tomadas para preservar as vidas das pessoas, né? Então, assim, sim, às vezes vem um prefeito, um governador e bloqueia uma determinada região, uma determinada cidade, e aí as pessoas chamam o prefeito de ditador. Eu falo, gente... né, até o presidente da Argentina falou, a angústia de ficar em casa, angustiante é que não te cuidem, né? Então, assim, o nosso inimigo... Nós já estamos com 53 mil mortos, né? Exato. Isso, assim, de Covid atestado, porque tem várias pessoas morrendo de síndrome aguda, respiratória aguda grave, que para mim é causada pelo coronavírus, entendeu? Entre outras coisas que também pode ser causadas pelo coronavírus, e essas pessoas não estão computadas, porque não tem como testar todo mundo. Então, para mim, aí, esse 53 mil, para mim, já é muito mais de 200. Nós somos e esse 1 milhão de contaminados está muito mais de 4 milhões. Então, para mim, a realidade é outra. E não me chame de alarmista nem pessimista. Eu sou realista. Uhum. A questão é justamente essa. Esses sonhos que foram adiados, em função de que realmente não tem como a pessoa querer desafiar o impossível, o vírus, exato, né? Exato. E assim, pro final, né, na resolução do CNJ, para quem realmente quer se casar de qualquer jeito. O casamento por videoconferência, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Uhum. O CNJ, ele fez deu um jeito, né, de... Inclusive em Pernambuco, né? Uhum. Ele concedeu aí o casamento por videoconferência. Então, as pessoas, que chama casamento virtual, né? Manda o link, uhum, né? Para os amigos. E aí, entra o juiz de paz, né? E realiza o casamento. E depois a pessoa comparece no cartório e assina os documentos. Que funciona... Lembrando que a gente dá a entrada, né? Antes, na papelada, né? Depois só vai lá e assina. Que vai funcionar bem para quem não tem aquele sonho dourado de ter a festa, né? A pessoa quer só casar, então vai funcionar bem. Eu acho isso bacana. Eu acho assim, a gente tem que ter opções seguras, né? Então, a pessoa quer casar e às vezes a gente sabe que aquele casamento ele tem inúmeros motivos para acontecer. Tem famílias, por exemplo, que não vão permitir que os filhos saiam de casa sem constituir de fato o casamento, né? A gente tem situações dessa e a gente tem que respeitar a perspectiva de cada família, né? Então, exatamente. Tem gente que fala, ok, você quer sair de casa, né, para viver com seu companheiro, então tudo bem, mas tem que ser casado.
Então, a gente tem várias questões culturais que envolvem o casamento e que, se há essa possibilidade, isso é muito bacana. Igual as audiências virtuais, né? As audiências, as mediações, enfim, que são feitas realmente para acelerar os processos e para entregar o que o cidadão precisa, né? Isso é muito válido. Sim, sim. É mais por essa questão, né? Assim, aquela pessoa que não quer. Ou então tem gente, por exemplo, uma amiga minha falou que uma amiga dela se casou por videoconferência e que vai fazer a festa ano que vem. Isso. Né? Quando puder celebrar com os amigos e tudo mais, não deixou de realizar o casamento, justamente deve ser por essa questão, não quer sair de casa sem o papel e vai deixar para comemorar com os amigos, familiares, né? Numa outra oportunidade. A questão mais é essa, né? Que a partir de agora nós todos teremos que nos adaptar. Por exemplo, eu já tinha programado o aniversário de Esther, que todo ano eu falo, aliás, desde o chá de fralda, né? Eu nunca deixei de fazer as festas da Esther. E esse ano vai ser como? Drive-thru. Não tenho como reunir todo mundo. Eu já tinha programado que eu ia fazer no shopping, naquelas áreas de como é que fala? Naquelas áreas de... Recreação de criança. Recreação. Acabou. Não vai ter como. Agora, então, é a realidade na qual teremos que viver a partir de agora. E já tem expectativas de que outras pandemias virão, né? Exatamente. Isso em função de que o meio ambiente está sendo devastado e é o que vai acontecer. Agora, eu não sei a Esther, né? Para quem entrou agora, gente, a Esther é a filha da Isa. E o meu pequeno, eles têm mais ou menos a mesma idade. O meu também faz aniversário daqui a uns dias. E ele entende perfeitamente que esse ano ele não vai ter festa. Ele entende perfeitamente. Ele não quer sair de casa, ele não pede para sair de casa. Fala, o coronavírus está lá fora, eu não quero. Para a gente ver como as crianças, às vezes, têm mais senso de responsabilidade e maturidade para lidar com essas questões. Eu estou vendo um comentário da Iane aqui, que ela viu fotos de casamento no meio do mês de maio, festa com 50 pessoas, inclusive com crianças. Então, assim, a que ponto a gente chega, né? A que ponto a gente chega? Pessoal, tem tempo para tudo, né? Tem hora para tudo. E tem gente de tudo que é jeito, né, gente? E, assim, uma coisa que, além dessa questão, né, Morena, que a gente estava falando, que o vírus no Brasil foi completamente diferente de outros lugares do mundo, a gente também tem que contar que o brasileiro não tem disciplina. Infelizmente. Né? O brasileiro não tem disciplina. Você viu? Quando começou na China, fechou tudo, fez tudo, construiu o hospital em 10 dias e já está lá reincidindo. Aqui, infelizmente, a gente não tem disciplina. O brasileiro é indisciplinado, e sem contar que o negócio já vem de cima, né? Como é que fala? O desprezo pela vida, enfim, né? Não quero entrar aqui no debate político, mas, infelizmente, a gente está sendo acometido de um vírus e a gente não tem na presidência da República uma pessoa que enfrentou a pandemia de uma forma como outros países do mundo enfrentaram. Eu falo, é igual o mar, né? A gente tem que ter medo do mar para não se afogar. E a gente tem que ter medo do vírus para não pegar e não ficar doente e não morrer, né? Então a gente tem que respeitar, tem que ter medo, né? A gente precisa tomar essas cautelas. Agora, eu imagino, Isa, a gente está caminhando aí já para 49 minutos de live. Que que nós poderíamos dar fazer um fechamento, concluindo, com relação à questão dos casamentos e dos divórcios. Então, pois com relação aos casamentos é isso, né? O que eu concluo é que a tecnologia também ajudou nesse sentido, né? Não só a tecnologia no sentido de ter sido realizado os casamentos virtuais e de que quem realmente quer esse grande sonho de reunir e de que quem não vai abrir mão desse grande sonho de reunir os amigos, os familiares, vai ter que esperar, né? E que quem não quer nem a tecnologia e nem o grande sonho vai ter que se submeter às regras sanitárias de casar de máscara.
Enfim, é isso que eu concluí de acordo com o que eu li aqui, né? Isso, exatamente. Vai ter que se submeter às regras sanitárias, casar de máscara, ou se submeter ao casamento virtual, ou então adiar para o ano que vem, para quem quiser reunir. Ou então, se quiser reunir mesmo assim, correr o risco de pegar o coronavírus. É isso. Tem 4 opções. Para quem quer casar, você tem 4 opções. Tecnologia, casamento virtual, casamento de máscara, obedecendo às orientações sanitárias, se reunir sem orientações sanitárias e correr o risco de contaminar todos os convidados, ou então adiar seu casamento para o ano que vem para você reunir todas as pessoas que você quer. Pronto, exatamente. É isso que eu concluo com relação aos casamentos. E com relação aos divórcios, o que você conclui? Tá, e só fazendo um parênteses, Isa, pensar o seguinte, gente, nada é para sempre. Essa situação vai passar, né? Então, tem remédio para todo mundo. Tem remédio para quem quer resolver o problema do casamento imediato e tem remédio para quem quer fazer a festa, só aguardar um pouquinho. Com relação ao divórcio, o que eu concluo é o seguinte, Isa. Bem aquilo que a gente falou ali no começo, né? A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para viver com pessoas com quem a gente tenha afetos saudáveis, né? Se hoje você tem um relacionamento que te faz bem, né? E você tem pequenos problemas, igual... Gente, eu não vou nem entrar no âmbito da violência doméstica, tá? Que é crime e que é um relacionamento que o quanto antes abusivo. Você puder... Exato. Quanto antes você puder se livrar, melhor. Se livrar. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Não fique nesse relacionamento. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de pequenos problemas do dia a dia que vão ali interferir, né, no modo de viver daquele casal. Passou pela cabeça o divórcio? Vamos parar para pensar, para refletir se realmente esse é o melhor caminho, se realmente, né, foram esgotadas todas as chances e possibilidades de continuar com essa união de uma maneira saudável, né? Levanta a possibilidade de conversar com seu parceiro, com a sua parceira, aquilo que você está pensando, né? Porque às vezes você abre o teu coração e fala, olha, tá passando isso pela minha cabeça. E outro companheiro, ou ele vai levar um susto muito grande e vai tentar, né, te demover dessa ideia, ou ele vai falar, realmente, eu imagino que seja o caminho, né? Então, assim, vamos parar para pensar, refletir, né? O divórcio, como a gente falou, ele tem as suas fases, né? E a fase emocional, ela tá aí para ser muito bem amadurecida e digerida, para que quando uma decisão seja tomada, que essa decisão seja tomada da maneira adequada, da maneira correta, para que você não se arrependa depois, né? E se chegarem à conclusão que realmente é o divórcio, gente, vamos optar pela mediação, pela conciliação, pelo divórcio consensual, especialmente se vocês têm filhos, né? Vamos lembrar lá do começo. Uma guarda compartilhada, né? Tentar uma guarda compartilhada e evitar o máximo aquela guerra, né? No divórcio, exato. Porque já é um desgaste, né? Exato. Então, acho que é nesse sentido, né? Que essa pandemia está servindo muito de reflexão para a gente, né? E que a gente possa trazer essas reflexões para que a nossa vida melhore de alguma forma, né? Com certeza. Com certeza. É isso. É isso, gente. O que a gente tinha para falar sobre casamentos e divórcios em tempo de pandemia era isso. Desde um sonho, né? Desde a constituição de um sonho até o desfazimento, né? Da convivência em tempos de pandemia, né? Exato. O que poderia, como é que fala? Como a pandemia afetou determinados relacionamentos e como ela afetou a constituição de determinados relacionamentos e como as pessoas, né, quais as alternativas que foram encontradas pelas pessoas que mesmo assim, mesmo em tempos de pandemia, não quiseram, né, adiar os seus sonhos. E aí, com isso, a gente deixa aí um abraço para todo mundo que participou com a gente. Morena, muito obrigada. Foi muito bom falar com você. Estou com muitas saudades. Eu Deixa também. tudo se normalizar, né? E eu pretendo voltar em Foz, uma cidade maravilhosa. Quem não conhece, gente, vale a pena conhecer, viu? Você vem aqui, eu nunca vou vi. Eu nunca. Se bem que eu fui aí. Eu acho que agora acho que é você que tinha que me visitar. Se bem que essa Brasília aqui, mulher, vou te contar, enfim. Mas eu pretendo voltar nesse. Pois é, eu acho que tu que tá me devendo uma visita agora.
Mas agora Pagarei. vamos esperar essa pandemia passar, né? E aí É. você vem trazer o André aqui para eu conhecer. Isso. E o seu marido, como é o nome dele? Eduardo. O Eduardo, né? Isso. E aí a gente. E depois eu pretendo, é um lugar que eu pretendo voltar, levar esse para conhecer, que é um lugar muito maravilhoso. É, Tá certo? muito legal. Gente, muito obrigada para quem esteve conosco. Né? A live vai ficar salva no perfil da Integrare. Isso. Tá bom, gente? Isso. E aí, quem sabe, podemos retornar aí com outro tema também, ligado ao direito de família, enfim. Mandem sugestões. Vamos amadurecer, vamos amadurecer. Mandem Andréa sugestões. mandou um coraçãozinho. É. Falou, gente? Um beijo para vocês. Obrigada. Amiga, um beijo. Tudo de bom, tá? Obrigada pelo convite, obrigada a participação de todo mundo que entrou. Tô vendo muitas pessoas queridas aqui. Obrigada a todo mundo. Eu a também live vai ficar gravada e ser disponibilizada aí para vocês. Boa noite para todo mundo. Beijão. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.